Vamos ficar de pé e ler a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Vamos ler esse texto que tem muito a nos ensinar até o versículo número 15. Filipenses, capítulo 2, até o verso número 15. Os irmãos encontraram? A Bíblia diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém. Ó Senhor, fala ao nosso coração mais uma vez. Abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando, alimentando o nosso espírito, nos enchendo, Pai, da Teu conhecimento, da Tua sabedoria, sabedoria que vem de Deus, é essa que nós precisamos. Não estamos aqui para ouvir os homens com filosofias e doutrinas, não é da sabedoria humana que nós necessitamos agora, mas sim do toque e da presença do Teu Espírito em nossa vida, falando ao nosso coração, quebrando as barreiras de entendimento, para que nosso coração se quebrante diante do Senhor e a Tua palavra faça efeito em nossa vida e nós possamos, além de ouvi-la, colocá-la em prática. Entrego a minha vida ao Senhor, clamando por unção, por graça, por misericórdia, poder no Espírito Santo para ministrar a Tua palavra e esta ministração ser eficaz para cada um de nós. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui está um texto muito conhecido do apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, carta que, por sinal, ele escreve da prisão onde estava quando escreveu esta carta à igreja que se reunia na cidade em Filipe, e uma igreja que foi fundada por ele, edificada por ele, mas ele manda sempre ali uma carta de exortação, de correção, de estímulo. E aqui no capítulo 2, há palavras muito conhecidas por todos nós que lemos a Bíblia. Mas o que ele enfatiza na centralidade de tudo que nós lemos aqui nesses 15 primeiros versículos, se você tivesse que tirar um tema central dos versículos lidos aqui, eu creio que o que Paulo mais fala nesse texto é sobre a unidade da igreja, a unidade entre os irmãos, o relacionamento entre os irmãos. Inclusive, aquilo que ele fala de Jesus, o texto conhecido e famoso, que diz que ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, até isso ele está falando como um exemplo para a nossa unidade.
dizendo que nós deveríamos ter o mesmo sentimento de Cristo para que a gente possa viver em comunhão, possa suportar os erros uns dos outros e vivermos nessa unidade. Então, a recomendação de Paulo aqui é que o caminho para essa unidade é a humildade presente no coração de cada irmão. Se eu fosse resumir tudo que ele diz aqui, eu poderia resumir nessa frase, de que a humildade é essencial para que haja unidade. Porque quando todos nós somos humildes de coração, como era Jesus, e a Bíblia fala sobre isso, se todos nós nos humilharmos, ao invés de nos exaltarmos, como também Jesus recomenda, ficaria muito mais simples a nossa capacidade de relacionamento, a nossa unidade em Cristo. Muitas vezes essa unidade não é conseguida ou é quebrada porque nós não nos humilhamos, pelo contrário, nós nos exaltamos. Então, o resumo do que Paulo diz aqui é que Deus espera de nós uma vida de unidade e de concordância uns com os outros, mas para conseguir isso é preciso que a gente ponha em prática a humildade, algo que muitas vezes depõe contra a nossa unidade. E muita gente poderia imaginar que numa igreja, um grupo de pessoas qualquer, é muito difícil ter uma unidade, especialmente da maneira como Paulo diz aqui, no versículo 2 ele diz, do modo que penseis a mesma coisa. Veja, muito complicado as pessoas pensarem a mesma coisa, não é? Nós somos pessoas aqui completamente diferentes, temos pensamentos completamente diferentes em determinadas áreas, preferências também bem distintas, posições políticas, e aí vai. Mas quando Paulo fala sobre pensar a mesma coisa, ele está falando sobre, não a vida de uma maneira geral, com as suas opções, mas sobre a vida cristã. O foco aqui é a vida cristã, a vida dentro da igreja. Então ele diz, aqui na casa de Deus, em torno do Senhor, nós temos uma coisa muito grande que nos une, que é o mesmo amor, a mesma fé, a mesma salvação, a mesma condição de irmãos. Então vamos pensar a mesma coisa com relação àquilo que Deus espera de nós, aquilo que Ele fez na nossa vida. E aí ficam de lado as nossas diferenças. Não importa o seu time, não importa a sua preferência de comida ou de qualquer outro assunto ou de política, o que importa é que nós somos irmãos. E aí há uma concordância entre nós, no sentido de que, em relação à fé, nós pensamos todos a mesma coisa. Isso quer dizer que todos nós temos que ter a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, aquilo que realmente vai direcionar a nossa vida cristã. Isso precisa ser igual. Então não é uma utopia, um sonho, a gente querer unidade na igreja. É real, porque Deus é real e Ele espera essa unidade. Mas eu preciso entender que não é a gente pensar a mesma coisa como robôs, não é que não tem opinião própria a respeito de nada. Não, mas naquilo que nos une, naquilo que é essencial, que é a nossa fé, a nossa salvação, nisso nós temos que pensar da mesma forma. Na doutrina básica da igreja, nós temos todos que concordar da mesma maneira, para que haja unidade entre pessoas tão diferentes como compõe qualquer grupo social, é composto de pessoas de muitas diferenças, né, de pensamento, de posicionamentos. Então, a gente não vai pensar em unidade como algo impossível, porque não é. É algo perfeitamente possível. Até porque Deus não pede nada a gente que seja impossível. Concorda comigo? As coisas possíveis, Ele requer de nós. As impossíveis Ele faz por nós. Então, quando Deus pede alguma coisa para a igreja, é porque isso é possível. Então, eu tenho que encarar unidade como algo realmente possível. Mas, para que isto se torne realidade, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós tem que se humilhar. Essa é a receita de Paulo nesse texto. E isso bate completamente com aquilo que Jesus disse. Quando Jesus falou que para ser seu discípulo, a gente precisa negar a si mesmo. A gente precisa renunciar a tudo quanto tem. Lembram dessas palavras de Jesus? Ele disse, aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que não abrir mão, aquele que não negar-se a si mesmo,
não pode ser meu discípulo. Então não há como ter unidade se eu não exercer a renúncia. Renúncia, muitas vezes, do meu posicionamento, daquilo que eu acho que é meu direito. Então eu me humilho ao invés de me exaltar, eu me coloco numa posição inferior em relação ao outro, ao invés de colocá-lo para se subjugar a mim, como se eu fosse superior a ele. É disso que Paulo está falando aqui no texto. É muito simples de entender. O difícil talvez seja praticar. E de entender, eu creio que qualquer um entende o que está escrito aqui. Alguma dificuldade para entender isso aqui? Quando ele diz, olha, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento, não façam nada por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Qual é o mistério de entender isso? Não tem mistério nenhum, isso é fácil de entender. Talvez o difícil seja colocar isso em prática, e é da falta da prática disso que nascem os problemas de unidade na igreja. E aí nós temos algumas justificativas para isso, né? A principal delas, até foi assunto da pregação de domingo, a gente ainda convive com uma natureza humana, embora hoje tenhamos uma natureza divina, porque, diz a Bíblia, nós nascemos de novo, né? Se você não ouviu domingo, as mensagens você pode ouvir. Ali nós nascemos de novo no Espírito, mas ainda habitamos numa carne que, como disse Jesus, é fraca, para nada aproveita. Então a gente precisa, muitas vezes, controlar essa carne, esse instinto, essa natureza humana, e ela não pode ser usada como desculpa para a minha falta de colaboração na unidade. Às vezes a gente não faz o que está escrito aqui no início do texto, e a gente diz assim, porque, sabe como é que é? É o meu jeito, eu tenho um gênio. Você tem gênio, irmão? Esse é o gênio da lâmpada, você esfrega, ele sai pedindo para você fazer desejo. Que negócio de gênio é esse, né? Não, tenho os temperamentos, né? Sanguíneo, eu sou fleumático, eu sou não sei o quê. Você é nova natureza, é nova criatura ou não é nova criatura, né? Tá bem que você tem a carne ainda habitando, mas você tem que fortalecer o espírito para essa carne não botar as manguinhas de fora, né? Para essa natureza que você acha tão normal. Não, eu sou assim mesmo, eu tenho pavio curto. Então começa a alongar esse pavio aí, né? Começa a aumentar esse pavio, porque ficar dizendo que tem não muda a atitude, né? Isso só diz o seguinte, eu estou fazendo e eu não vou fazer nada para mudar, porque eu sou assim mesmo, né? Aquela coisa de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim, pau que nasce torto, não endireita, e essas coisas mais. Mas não é isso que a gente vê em Cristo. Em Cristo, o maior testemunho que a gente tem para dar é o que a gente era, o que a gente é hoje. Então, o que mudou na sua vida? Eu fumava, agora não fumo mais. Legal. Eu me drogava, agora não me drogo mais. Legal. Mas e o resto? É só isso? Cadê? Não, eu sou nervoso, eu sou pavio curto, eu sou estourado, pisou no meu pé. Isso não muda? Isso Jesus não faz? Jesus só é capaz de livrar você de um vício, de alguma coisa, mas não é capaz de mudar o temperamento que as pessoas falam por aí? Eu creio que Jesus pode mudar tudo. Se você era violento, agora você não vai ser mais violento. Se você era nervoso, agora você vai ser calminho, né? Se você era brabo, agora você vai ser uma florzinha de Jesus. Tá bom? Ou não? Quer continuar brabo? Quer continuar, né? Não pode. Não é questão de querer ou não querer, é questão que não pode. É questão de a gente realmente se conformar, não com esse século, mas transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente, para a gente experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É uma transformação que é necessária. E aí, quem é o maior obstáculo à unidade da igreja e do corpo de Cristo? O maior obstáculo para a unidade da igreja sou eu. É o que cada um de nós tem que dizer para si mesmo. Não é tipo uma enquete aqui. Eu vou fazer uma enquete na igreja, de repente domingo que está mais cheio, vou dizer assim, quem você acha que é o responsável aqui pela igreja não ter unidade? Vamos fazer uma votação. Aí os irmãos vão eleger um irmão complicado, uma irmã esquisita, né?
encrenqueiro, encrenqueira, barraquento, barraqueira, vai dizer, é ele, é ela. Ela é a culpada de não ter unidade. Está errado. Na verdade, o culpado sou eu. Eu tenho que, antes de olhar para o outro, olhar para mim. Porque até o comportamento inadequado de um outro, se eu não quiser, ele não me afeta. Entende? Até o comportamento grotesco de algum outro, se eu não me deixar levar, isso não me afeta. Não é, irmãos? Tem um ditado aí que diz que quando um não quer, dois não brigam. Ora, a pessoa pode vir cheia de pedra na mão para mim, mas se eu não quiser, eu posso ignorar, eu posso me afastar, eu posso sair correndo. Mas não, eu não posso sair correndo, porque se eu sair correndo, vão me chamar de covarde? Não, vão te chamar de humilde. Que tal? Está vendo como a causa de tudo é a humildade? A causa de tudo é eu não posso levar desaforo para casa, eu não posso me abaixar, eu não posso aceitar essa ofensa, eu não posso aceitar esse comportamento contra mim. Então essa, de repente, é o grande obstáculo à unidade, e quem faz isso somos nós. Então quem é o obstáculo à unidade da igreja? O obstáculo sou eu. E Paulo, nesse texto, ele encara esse assunto de uma forma muito simples. Logo nos 2 primeiros versículos, ele começa com um se. Ele faz aqui um questionamento, se. E ele fala o se para você pensar, bom, se é realmente que eu sou crente, eu deveria ter esse comportamento. Então ele pergunta assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, tal. Só que antes ele diz, se realmente existe uma exortação em Cristo, existe uma consolação em amor entre vocês, existe uma comunhão do Espírito. Em outras palavras, se fosse eu escrevendo, é que Paulo é muito bacana, né? Ele usa umas palavras bacanas. Eu dizer assim, se vocês são crentes, né? Mais ou menos é isso que ele está dizendo. Se vocês realmente têm alguma experiência com o Espírito Santo, comunhão do Espírito, como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com o Espírito Santo e não tenho comunhão com o irmão que está do meu lado? Me responde. Dá para acreditar que você consegue comunhão com o Espírito Santo, mas tem uma pessoa na igreja que você não vai com a cara dela, que você não consegue comunhão com ela? Não tem como. A não ser que seja um joio, né? Aí você tem que se afastar. Mas, antes de sair por aí descobrindo o joio na igreja, eu tenho que ver se o joio não sou eu. Eu tenho que ver se não sou eu o joio. Então isso também é muito perigoso. Então, como é que eu vou dizer que eu tenho comunhão com o Espírito Santo se eu não consigo ter comunhão com a pessoa? Alguém aqui já viu o Espírito Santo alguma vez? O Espírito Santo é uma nuvem, é uma fumaça branca. Eu nunca vi o Espírito Santo, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu não vejo, mas o irmão eu vejo. Ele passa por mim na igreja, ele cruza comigo, ele às vezes almoça na cantina, ela, ele. É ou não é? Eu nunca vi o Espírito Santo, mas as pessoas eu vejo. Se eu não consigo ter uma comunhão com uma pessoa que eu vejo, como é que eu vou ter a comunhão com o Espírito que eu não vejo? Isso Paulo questiona. Se, pois, há alguma comunhão do Espírito, se existem realmente afetos e misericórdias, se você sente realmente misericórdia por alguém, ou se você apenas quer misericórdia para você. Então ele pergunta isso aqui, aí ele diz, então completem a minha alegria, mostrando que vocês pensam a mesma coisa, têm o mesmo amor, são unidos de alma e têm o mesmo sentimento. Ou seja, hajam de acordo com aquilo que vocês dizem que acreditam. Hajam de acordo com aquilo que vocês acreditam em termos de espiritualidade. Se houve conversão, se há experiência com o Espírito Santo, a gente supõe que tem que haver unidade. Essa é a frase inicial desse texto aqui. No versículo 3 ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade aí, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, ele está dizendo que essa humildade
vai fazer você manter a unidade, porque você não vai achar que você merece mais do que o outro, você não vai achar que você deve ser mais honrado do que o outro. E muitas vezes nós ficamos frustrados na igreja porque alguém honrou o irmão e não me honrou. Aí eu fiz um trabalho, o outro não fez quase nada, já está reconhecido, o outro chegou agora no ônibus, já quer sentar na janela. Romário, né, irmãos? Tem essas coisas na igreja, né? Às vezes tem, não tem? Isso não é o que Deus está dizendo. O Deus está dizendo para eu considerar que o outro é melhor que eu. Então, quando eu vejo alguém se destacando, eu não devo dizer assim, por que eu estou aqui há 10 anos e não me destaco e o outro chegou e já está se destacando? Só pode ser porque ele é melhor do que eu. Mas é difícil admitir que há alguém melhor do que eu. Esse é o problema. Porque a gente não considera ninguém melhor do que nós. Enquanto a Bíblia diz que nós devemos considerar o outro melhor do que a gente. Olha o conflito aí de ego, né? De posição. Então, eu me acho injustiçado. É uma coisa meio esquerdista isso, né? O mimizento. É a vítima da sociedade. Eu me acho injustiçado, porque eu não sou reconhecido, meu talento não é apreciado. Quem sabe não é porque alguém tem um talento melhor do que você? Eu não posso admitir isso. E esse é o problema. E mesmo que não tenha, a Bíblia manda considerar o outro. Se eu assim fizer, eu não vou me achar injustiçado. Enquanto eu pensar que eu sou melhor do que o outro foi promovido e eu não fui, eu estou me achando injustiçado. Mas quando eu achar que o outro é melhor do que eu não vou ter esse problema. Eu vou dizer, ele é melhor. Deus cuida de mim. Tá bom? Tá tranquilo para mim, porque o outro é melhor. Então isso é essencial, essa humildade que Paulo fala aqui. Porque a humildade, ela aproxima as pessoas, enquanto a soberba afasta as pessoas. Você não gosta de ficar perto de alguém soberbo, você gosta? Alguém que só conta vantagem para você? Alguém que faz questão de contar os seus feitos, para de repente, né, você se sentir nada e a pessoa se sentir tal? Você não gosta, ninguém gosta. Deus também não gosta. A Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. O soberbo não pode nem se aproximar de Deus, que Deus diz assim, fica lá fora, longe, mais para trás, fala aí. Mais de longe. Deus, Ele dá graça, coisa que o humilde não merece, nem por ser humilde, é graça ainda, mas ao soberbo Ele, barreira, resistência. E isso acontece com a gente, nos nossos relacionamentos. Se a gente é humilde, a gente é acolhido. Se a gente é soberbo, a gente é repelido. E de repente alguém é soberbo e aí não consegue, se acha melhor que todo mundo, e daqui a pouco diz assim, essa igreja não tem amor, porque ninguém fala comigo, ninguém me dá bola, ninguém isso, ninguém aquilo. Mas será que não é você que é soberbo, não? Será que não é porque ninguém consegue chegar perto de você, porque você é pedante, você é estranho, né? A gente tem que inverter a pergunta para a gente. Então, para falar de unidade na igreja, a gente tem que fazer uma grande autocrítica primeiro. E aí Paulo vai para fechar a coisa assim de uma forma irrefutável. A partir do verso 5, ele vai usar Jesus como exemplo. É como se ele estivesse dizendo assim, vocês são seguidores de quem? Jesus. Amém? Vocês são crentes. E crentes em quem? Jesus. Aí diz assim, olha, então, tenham em vocês, versículo 5, o mesmo sentimento interior que houve também em Jesus, pois ele, mesmo tendo a forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, ao contrário, ele se esvaziou a si mesmo. Ele assumiu a forma, a aparência de servo, tornou-se em semelhança de homem, virou gente, virou carne, reconhecido em figura humana, e a si mesmo fez o quê? Se humilhou. Jesus se humilhou. Para Deus se tornar homem, Deus teve que se humilhar, porque Deus é infinitamente superior ao homem, e Deus teve que descer ao nível do homem. Então, para o relacionamento acontecer, Deus desceu ao nível do homem. E ali ele a si mesmo se humilhou, como diz o texto aqui, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Então, como resultado da sua humilhação, Deus o exaltou. Quem se humilha será exaltado, ensinou Jesus.
Então Deus o exaltou, cumprindo o princípio de Deus, e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao menção do nome dele, todo joelho se dobre em qualquer lugar que você possa pensar, e toda língua seja obrigada a confessar o seu nome. Como consequência da sua humilhação. Não foi consequência da sua exaltação, do reconhecimento da sua glória. Agora todo mundo vai se ajoelhar aqui, todo mundo vai confessar aqui, porque eu sou glorioso. Não. Isso foi consequência da sua descida ao nível da pessoa humana, ao nível rasteiro, que é o nosso nível. Mas Paulo começa esse texto dizendo: já que vocês são crentes, tenham em vocês esse mesmo tipo de sentimento. Que sentimento é esse? Isso é um sentimento muito difícil, porque, veja bem, eu não sou nada. Você, às vezes, não é nada, né? Não é nada, não tem um cargo no mundo, não é um general de 10 estrelas, não é chefe no seu trabalho, não é nada. E se acha. Imagina se fosse. Por isso tem um ditado no mundo aí que diz: dê poder a um homem, você vai conhecer o seu caráter. Porque a gente, não sendo nada, já se acha. Imagina quando a gente vira chefe, vira, né, o bambambam, o presidente, vira o governador, vira isso, vira aquilo. Subiu a cabeça. Por isso que os governadores do Rio de Janeiro foram todos presos, né? Subiu a cabeça. Eu estou acima do bem e do mal, eu estou acima da lei, eu estou acima de tudo. E aí a pessoa entra num nível assim de que eu posso tudo. E aí Deus vai e diz assim: não, você não tem que ter esse sentimento. Você tem que ter o mesmo que houve em Jesus. O sentimento de descer, o sentimento de se humilhar, de abrir mão da sua posição. Veja, e ele tinha a posição. E às vezes a gente nem tem a posição para abrir mão, mas acha que tem. Irmãos, é uma coisa de louco, né? O pensamento humano é uma coisa muito doida. Pensa bem comigo. Às vezes a pessoa nem é nada, mas acha que tem um rei na barriga. Acha que é alguma coisa. E mesmo que você fosse, você pode ser o general, você pode ser o presidente. Na igreja, você é um servo de Deus. Entende? Essa é a posição. E aí a gente pensa como pensou Jesus. Ao invés de usar as prerrogativas da nossa posição, a gente abre mão delas e se coloca ao nível dos outros. Isso facilita a comunicação, a interação, a comunhão. Então é muito claro o que está na Bíblia a respeito disso. Ele é o exemplo. Não tira vantagem da sua posição, não se acha alguma coisa, voluntariamente se esvazia, por humildade se torna obediente, obediente até a cruz. E para que tudo isso? Para que a gente tivesse salvação. Para que ele pudesse descer ao nível do homem, para que o homem pudesse ser salvo. Há um abismo entre o homem e Deus. Esse abismo ficou evidenciado lá no Éden, quando o homem resolveu pecar. Se Deus não vai atrás do homem para salvá-lo, nada que o homem pudesse fazer o salvaria. Por isso a salvação é algo totalmente de Deus. Não há participação alguma nossa a não ser a rendição e aceitar o que Deus planejou para nós. Porque nenhum de nós merece a salvação nem a conquista por obra alguma. Porque não temos a menor condição para isso. Não somos dignos disso. Mas Deus, ele desce ao nosso nível para nos salvar. Era a única forma disso acontecer. Então ele faz tudo isso para que eu me tornasse um com ele. Antes de ser um com você, eu sou um com o Senhor. Aquilo que eu falei domingo, 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. A conversão se dá quando eu me torno um espírito com o Senhor. Ele se humilha para ter comunhão comigo. Ele se humilha para que eu me torne íntimo dele. Assim como ele e o Pai são um, ele diz: vocês também têm que ser um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Então começa a comunhão nós com Jesus. O problema é que quem não tem comunhão com Jesus vai conseguir ter comunhão comigo?
Pensa bem. A gente pode estar na igreja, mas não consegue ter comunhão com Jesus. Eu estou falando de salvação, não estou falando de frequentar a igreja. Então, se a pessoa não consegue ter comunhão com Jesus, que desceu no nível dela, quando é que ela vai ter comunhão contigo, comigo? Nunca. Nunca vai. Então, primeira coisa para a comunhão é o conceito de humilhação, mas olhando para Jesus e tendo com Ele a primeira unidade. Eu sou um com Jesus. Aí eu consigo ser um com meu irmão. Aí eu consigo entender as debilidades dos mais fracos. Eu consigo entender aquela maneira como Jesus olha para a igreja, a misericórdia com que Ele nos olhou, não é? A atenção e o amor que Ele dispensou a nós, para que a gente assumisse o status de corpo de Cristo. Olha o status que a igreja assumiu, corpo de Cristo, porque é uma comunhão completa. Ele é o cabeça, nós o corpo, não estamos mais separados dele. Ele é o cabeça, nós o corpo. Estamos juntos, unidos. Cortou o cabeça, acabou o corpo. Cortou o corpo, a cabeça também não subsiste. Então é uma unidade completa que não pode ser desfeita. E assim isso tudo foi feito por Jesus. E o conceito de Deus, descrito aqui, quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas, por outro lado, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Então, do que Deus está falando para nós sobre unidade? Da mesma maneira como Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, a nós também a Bíblia diz que Deus dá um nome escrito no livro da vida. Jesus foi exaltado para que Ele tivesse o poder de escrever o meu nome no livro da vida. Não porque eu mereço, mas porque Ele recebeu todo o mérito pelo que Ele fez em meu favor. E aí então eu pude ser salvo. Então a responsabilidade agora pela unidade do corpo de Cristo, essa responsabilidade é nossa. No versículo 12, Paulo continua dizendo assim: assim, pois, ou seja, uma conclusão. Ele termina a história lá de Jesus e diz: assim, pois, ou seja, por causa disso tudo, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja, faça isso, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, ele está dizendo: você sempre obedeceu, obedeça, continue obedecendo, e Deus estará com você para fazer o que você precisa fazer. Mas a tua disposição tem que ser de obedecer. Quando eu tenho a disposição de obedecer, é Deus, como diz Paulo aqui, que efetua em mim tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas eu tenho que me predispor a querer obedecer. Embora muitas vezes não consiga obedecer, mas a predisposição é minha. E aí Deus pega essa predisposição e transforma em alguma coisa útil e boa, e realiza em mim, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, faz através de mim, faz através de você, faz através de todo aquele que se coloca em obediência, pelo menos na intenção, diante do Senhor. Ele vai e completa essa boa obra. E por fim, Paulo diz: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês vão resplandecer como luzeiros no mundo. Vocês precisam se tornar irrepreensíveis e sinceros. Para isso, tudo que vocês fizerem, façam sem murmuração, façam sem nenhum tipo de briga nem de contenda, e então isso vai acontecer. Vocês serão vistos como filhos de Deus, inculpáveis, sem culpa, no meio de uma geração toda ela culpada, pervertida, corrupta, mas vocês vão resplandecer no meio das trevas. Como resplandecemos no meio das trevas? Jesus falou sobre isso.
para que os homens vejam as nossas boas obras, e aí o Pai seja glorificado através de nós. Então, a obrigação de todos nós é trabalhar sem murmurar, sem contender, para que a gente, de fato, mereça o título de luz do mundo, que Jesus estendeu a cada um de nós. Nunca haverá comunhão se não houver humildade. Nunca haverá bom relacionamento se a gente não descer ao nível do nosso próximo. Só assim há um bom relacionamento, há uma boa unidade. E a gente vai participar da ceia agora, que é um exemplo do que Jesus fez. Desceu ao nível da gente e ainda morreu pela gente, para que a gente fosse salvo e pudesse viver sem culpa no mundo, porque Ele levou todas as nossas culpas, é o que diz a Bíblia. Vamos orar? Jesus, Tua palavra, Pai, é tão bela, tão profunda, tem tudo aquilo que nós precisamos, tudo está revelado, Senhor. O que nos falta é obediência, o que nos falta é colocar em prática na vida, nas horas difíceis, Pai, nas horas do conflito, na hora da ofensa, na hora, Pai, da agressão. É nessa hora que esses princípios têm que ser colocados em prática. Ajuda-nos, Senhor. Nós nos humilhamos na Tua presença, mas também queremos nos humilhar diante dos nossos irmãos. Queremos descer ao nível do próximo, Pai. Até porque não estamos acima, muitas vezes pensamos que estamos e não estamos. A Tua palavra adverte que ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar, antes pense com moderação. Dá-nos essa moderação, Pai, para que a gente não se ache melhor do que ninguém, porque melhor mesmo é o Senhor. Melhor mesmo é o Senhor que se esvaziou de tudo, se humilhou e deu a sua vida por nós. E aqui estamos para te agradecer, tão somente dizer obrigado, Jesus. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a ser como o Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.